Graça e paz, amados irmãos. Estamos muito felizes esta noite em podermos partilhar da palavra do nosso Deus. E desde já eu quero convidar os queridos irmãos, amigos, que aqui se encontram, para abrirem as suas Bíblias no livro da Última Revelação, capítulo 6. Apocalipse, Eu creio que todos conhecem aí o último livro, a última revelação de Jesus Cristo à sua igreja. Os que encontraram já podem ficar de pé, para que juntos possamos assim fazer a leitura bíblica. Apocalipse, nós também convidamos os nossos irmãos internautas para abrirem as suas Bíblias ou estejam atentos à palavra de Deus que há de ser lida. Nós faremos a leitura no capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Está escrito assim a palavra do Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos que, ou dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Que Deus assim nos abençoe, a palavra lida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvamos ao nosso Deus. Podem sentar os irmãos. Bem, queridos irmãos, hoje nós iremos tratar de um assunto que gira através de muitas controvérsias, que é acerca o que acontecerá após a morte. A descontinuidade de vida e de conhecimento é o que nós queremos tratar nesta noite. O que acontecerá após a morte? Há uma descontinuidade, há uma perda de memória, existe vida mesmo após a morte. E o que é que nós poderíamos entender pela palavra descontinuidade? Seria basicamente, queridos irmãos, deixar de existir, apagar a nossa memória. E nós vamos ver se realmente a Bíblia ela nos traz essa informação com clareza acerca do que acontecerá após a morte. Algo que está bem perto de nós, algo que todos nós temos sido arranhados pela morte. Mas eu espero em Deus que o Espírito Santo possa nos trazer conforto nesta noite acerca desse assunto que iremos tratar. Na realidade, nós estamos diante de um assunto que desperta muito a nossa curiosidade, por se tratar de coisas que dizem respeito ao futuro nosso e dos nossos entes queridos. E existem esses pelo menos dois questionamentos. O que acontecerá após a morte? Acaba tudo? E para outro grupo, o que acontecerá após a morte? Existe a descontinuidade de memória, perderemos a memória, tanto os salvos como os não salvos. O que acontecerá? Apesar das Escrituras Sagradas não revelarem muito sobre a vida no futuro, tanto para os crentes como para os descrentes, ela nos traz algumas informações suficientes para desfazer muitas imaginações e até mesmo heresias. Por quê? Esse texto também
ele nos coloca clareza para que muitos fujam das heresias, né? Porque, veja bem, existem alguns defensores de doutrinas como tais, né? Aqueles que dizem que após a morte acaba tudo. É uma heresia. Aqueles também que dizem que após a morte, né, o espírito fica aguardando uma reencarnação. Também é heresia. A Bíblia não nos informa desses mitos, né, que os homens têm levantado. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia traz informação para nós acerca do que vai acontecer? O que será que vai acontecer após a morte? Será que a memória dos glorificados será realmente desconstruída? Será que a memória dos ímpios, ou seja, daqueles que não creram no Evangelho, também suas memórias serão desconstruídas? Diante de algumas passagens bíblicas, né, nós podemos atestar nesta noite o que realmente Deus tem para toda a humanidade, tanto para os salvos, quanto também para os não salvos. É bem verdade que o apóstolo Paulo já havia tratado desses pormenores à igreja de Tessalônica. O que era que estava acontecendo na igreja de Tessalônica? Veja bem, morriam os entes queridos e havia o que? Uma tristeza por parte da própria igreja, irmãos, né? É um assunto realmente que é muito traz pernas e mais pernas. Por quê? Um defende isso, outro defende aquilo. Outro pensa nisso, outro pensa naquilo. E na realidade, né? Qual é o caminho que nós iremos realmente tratar? Se tantos pensamentos, tantas discórdias, o que a Bíblia pode realmente nos informar? E eu quero passar bem para os irmãos que, vejam, os irmãos, que nos dias do apóstolo Paulo também havia essa falta de compreensão, essa dúvida quanto àqueles que morriam. Se a gente fosse abrir as nossas Bíblias, lá em Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, o que é que está escrito? Paulo ele diz ali, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, né, com respeito aos que morrem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, a tristeza maior dos irmãos ali da igreja de Tessalônica, nos dias do apóstolo Paulo, era o quê? Alguém amado partir e as pessoas que estavam não saberem, não tinham o conhecimento, não tinham discernimento para onde eles iam. Eles não tinham conhecimento. Para onde é que eles vão? Vão para o além? Vão ficar vagando por aí? Uma das perguntas recorrente a respeito do céu é se lá perderemos a memória. Se os perdidos também eles vão perder a memória. A Bíblia em nenhum momento ensina que a alma perderá a memória. Nem os que creram, nem tampouco os que deixaram de crer. A Bíblia não diz, né, que vai haver uma perda de memória, certo? Existe uma linha de pensamentos, ou os seus defensores creem que haveria completa descontinuidade de conhecimento entre o tempo presente e o tempo futuro. Ou seja, o que aconteceu aqui, ninguém lembrará mais. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Se isso é verdadeiro, alguém morre e chega lá na eternidade, não lembra mais de nada. Então, veja bem, seria criar grandes interrogações para os tais, porque eles se encontram em lugares diferenciados. O que é que eles estão fazendo naquele lugar? Porque, na realidade, se há memória, se há sentimento diante daqueles que morrem, ou seja, aonde eles estão conscientes porque estão ocupando aqueles espaços. Certo? Eles estarão conscientes. O nosso objetivo nesta noite é certificar a igreja quanto às coisas que conheceremos no estado de glorificação, não anulará o que aprendemos no tempo presente. Ou seja, para onde você for, você que está aqui nesta noite, tá certo?
para onde você for após a morte, o espaço que você ocupar, você estará ciente porque está ocupando aquele espaço. É interessante nós observarmos, e eu creio que os irmãos já perceberam nesta noite, através das leituras que foram lidas, né, que as pessoas, elas tomaram tal consciência, uma consciência tão perfeita, né, tão perfeita que eles não pediram para sair do lugar ou dos espaços que ali ele estava ocupando. Estava consciente do estado que ele se encontrava. E o porquê? O nosso propósito nesta noite é mostrar para os irmãos, né, o que a Bíblia realmente diz acerca, o que acontecerá após a morte. Há descontinuidade de vida, né? Então, em primeiro lugar, o que acontece com a alma depois da morte? O que acontece? Todos vão parar à beira da sepultura. Para muitas pessoas, né, os cemitérios são os lugares de terrores. Por quê? Muita gente acha, né, que quem morreu ainda continua por lá. Tá certo? Os ímpios vão parar aonde? Qual o destino deles? Qual o destino também dos salvos? Ou ficam vagando, ou ficam dormindo. Mas na realidade, nascemos, vivemos e morreremos. Ou seja, né, nós precisamos compreender que a nossa vida existe 3 estágios. Certo? O primeiro é que nós estamos conscientes que nós nascemos, nós estamos aqui porque houve um nascimento. Segundo, estamos conscientes de uma morte. E terceiro, temos que ter a consciência da continuidade da vida. Então, precisamos compreender que a morte, ela não para em uma mera sepultura. Há continuidade de vida. O problema é sempre aquela palavra bem pequena, eu poderia fazer um pequeno questionamento. E depois? E depois da morte? Esta pergunta tem desafiado a humanidade através da história do mundo. Nosso entendimento do que acontece após a morte influenciará muito a maneira pela qual vivemos em nossos dias. Para aqueles que procuram agradar a Deus, é importante saber o que ele revelou sobre este assunto. É importante nós observarmos, né? Por que, pastor, tratar desse assunto? O que acontecerá após a morte? Eu creio que é muito importante para nós que cremos em uma vida eterna, quanto também para aqueles que porventura estejam aqui que não creem na vida eterna. Talvez existam pessoas nesta noite que estão aqui conosco que têm um pensamento, entrou aqui com um pensamento, e meu desejo é que você saia com um pensamento totalmente transformado, mudado. Talvez você entrou aqui pensando o seguinte, que após a morte acaba tudo. E quero te dizer que a morte não é o fim, tá certo? A morte não é o fim. A morte é cessação de vida. Mas, vamos lá. Se morremos, para onde vamos após a morte? O que é que a Bíblia tem para nos dizer? Qual a nossa segurança? Né? Os historiadores, eles trabalham sempre em fontes. Fontes. Ou seja, né, toda a veracidade da história tem que ter uma fonte. Se não existe fonte, a história é furada. Então, qual é a nossa fonte para termos realmente a certeza daquilo que cremos, né? A Bíblia, tá certo? A Bíblia é a nossa fonte que prova que a história do cristianismo ela é verídica, que após a morte a história que a Bíblia nos relata, ela é verdadeira, existe uma continuidade de vida. Mas o problema é que nós precisamos saber para onde vão os salvos, para onde vão os perdidos, ou seja, aqueles que não creram no Evangelho. Ficará a nossa alma aonde? Aonde ficará a nossa alma?
Veja o que está escrito aí na sua Bíblia, em Apocalipse 6, 9, tá certo? Eu farei do texto lido e o outro texto lido, né, a minha fonte de prova, tanto o de Apocalipse, quanto também vou me apoiar no texto que foi lido na parte devocional de Lucas, capítulo 16. Tá certo? Faremos assim a nossa leitura em Apocalipse, capítulo 6. Vejam os irmãos, o que é que está escrito aí em Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. O que você entende por isso aí? A narração bíblica, né, nós poderíamos voltar um pouquinho no capítulo 5. O capítulo 5 de Apocalipse diz que na visão de João, até foi uma visão real, não foi um sonho, não foi um conto de fada, ele esteve realmente com Cristo. Ele disse: eu vi a Cristo, o que eu vi, ele mandou que eu escrevesse, para que não tornasse, né, uma heresia. E aí também João, ele tem a sua fonte histórica, que é o seu próprio escrito, a mando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o capítulo 5 está lá escrito que João ficou lá perplexo diante da situação que o constrangeu. Por quê? Havia anciões, havia uma multidão de pessoas ali que não tinha condição de abrir o livro e desatar os seus selos, né? Bem interessante isso aí. Vale a pena a gente fazer essa leitura no capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado, ou com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Dentre esses 7 selos, tinha o quinto selo, que justamente o quinto selo seria o quê? Esse desvendar que a igreja precisava. A igreja de Deus, Deus sabia muito bem que a sua igreja é formada de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, todos nós tomados de falhas, totalmente superlimitados. Muitas vezes temos a dificuldade de compreender a própria palavra de Deus escrita. Mas veja bem, irmãos, diante da onisciência de Deus, ele disse: não, isso precisa ficar escrito. Isso precisa ficar escrito. E o quinto selo demonstra o quê? Que os salvos em Cristo, eles já estão no céu. Tá certo? João viu, presta atenção naquilo que você leu. Você fez uma leitura também em Apocalipse, capítulo 6, verso 9. E o que é que diz o verso 9 de Apocalipse, capítulo 6? Quando ele abriu o quinto selo, só Jesus tinha esse poder de abrir o quinto selo. Vi debaixo do altar. O que foi, gente, que ele viu debaixo do altar? Ele viu a minha mãe, ele viu o seu pai, o seu tio, o seu irmão, a sua irmã, os que foram salvos, tá certo? Da geração de Adão para cá, João viu tudo. Tudo ele já viu. E disse, né, que essas almas estavam abaixo, né, do altar.
Um local totalmente protegido por Deus. O que nós imaginamos, irmãos, em um altar? Talvez um altar é aquilo que chama mais atenção no ambiente que nós estivermos. E João viu frontal, abaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos, né? E ele faz um destaque também, por causa da palavra de Deus. E, veja bem, não eram todos por causa daqueles que sofreram penalidades grandes em prol do Evangelho. Mas ele faz também uma referência, olha, tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho que sustentavam. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que essa palavra me conforte e te conforte, que os nossos entes queridos não estão vagando por aí, tá certo? Não estão sofrendo, mas estão no céu. Estão no céu. Fazendo referência do texto, mas como fonte para nos fortalecer na leitura de Apocalipse, lembre-se que também nós fizemos a leitura nesta noite em Lucas, lá no capítulo 16, de Lucas. E o verso 23, Lucas, capítulo 16, o verso 22, perdão. Morreu o mendigo e ser levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. Ou seja, foi algo instantâneo, tá certo? Não dá nem tempo o corpo esfriar. Antes que o corpo esfrie, o espírito já está partindo. Já tem endereço certo. Meus queridos irmãos, é isso que a Bíblia me alegra. Me alegra porque eu sei que os meus entes queridos que já partiram com Cristo, eles estão debaixo do altar de Deus. Tá certo? Estão debaixo do altar de Deus. Veja que algo aí instantâneo. Morreu, deixou o corpo e partiu para o encontro com Cristo. Não tem demora, não tem o dia de juízo, não tem o dia daquilo. Não, é na hora. E veja os irmãos, se a gente tivesse que também adentrar em outros textos, eu escolhi pelo menos mais 2 textos aqui, que nos concedem essa visão que os salvos, na hora que eles morrem, eles partem para o céu, para o paraíso, ao lado do nosso Deus, ficando eles abaixo do altar de Deus, guardados, protegidos, certo? Veja outro trecho bíblico que nós podemos também ler. É lá no livro de Salmos, o capítulo 73. Eu vou fazer a leitura, os irmãos marquem aí. 2 versículos, o verso 24 e o verso 25. Está escrito: Tu me guias com o teu conselho. Olha, amigo, uma coisa é ser guiado através dos conselhos de Deus. Outra coisa é ser guiado com seus próprios conselhos e conceitos de vida, ou até mesmo conselho do seu amigo. Olha, que besteira, rapaz. Esse negócio de ser crente, esse negócio de se virar a Deus, você está ficando louco? Mas olha, meu irmão, amigo, olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Olha aí, amigo internauta, o que está escrito aí. Olha o que você vai ouvir. Livro dos Salmos, no Salmo 73. Tu me guias o teu conselho. Tu me guias, Senhor, com o teu conselho. E o que mais, gente? E depois, me recebes. Outra versão diz: tu me guias para a tua glória. Então, veja bem, queridos irmãos, os salvos em Cristo têm caminho certo. Quando Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo: olha, vocês precisam de mim, porque vocês só podem chegar no céu
através de mim. Então, queridos, nós temos o endereço certo. E nós precisamos viver um cristianismo mais vibrante. Por quê? Porque eu sei que um dia Deus vai me chamar. E o dia que Ele me chamar, eu sei, estou bem certo que eu estarei com eles, também se ajuntando com outros irmãos que partiram antes de mim. Mas, queridos irmãos, a Bíblia também me informa que, quanto aos não salvos, quanto àqueles que não creem no Evangelho, qual a situação deles, pastor, quando eles também forem chamados para a prestação de conta, quando eles morrerem? O que é que vai acontecer com eles? Para onde eles vão? Porque, pastor, aqueles espíritos são espíritos malignos, então eles têm que ficar rondando por aí. Nada disso. Nada disso. Quero vos dizer que Deus tem um domínio sobre todos os espíritos. Todos mesmo. Senão Jesus não tinha expulsado aquela multidão de demônios. Né? Eu fico perplexo, permite-me abrir um parênteses e fechar bem rápido, né? Demônios não gostam de crente. Vocês sabiam disso aí? Demônios não gostam de crente. Olha, meu irmão, minha irmã, se um demônio souber que lá na esquina tem um crente, mas é crente mesmo, viu? É crente mesmo. Ele entra na outra esquina. Porque, meus irmãos, o que nós estamos vendo aí, permita-me falar, essa palavra, perdoe-me, se for o necessário, nós estamos vendo uma palhaçada com o Evangelho. Igrejas aí cheias de demônios. Sim, pode ser igreja, mas não a igreja de Cristo. Porque, queridos irmãos, a palavra de Deus nos afirma que, quando aqueles demônios viram a Jesus, eles sentiram ali incomodados e disse: que tu queres, filho do Altíssimo? Viesse nos atormentar antes do tempo? Meu irmão, crente é tormento para os demônios. Agora eu estou falando de crente, viu? Estou falando de crente. Crente que ora, crente que lê Bíblia, crente que ama a sua igreja. Mas alguns tipos de crente que, olha, esse negócio de oração não é comigo. Esse negócio de estar todos os cursos na igreja, eu prefiro estar assistindo, ouvindo alguma coisa, ou indo em alguns lugares. Os demônios andam atrás de você. Irmãos, olha o que é que a Bíblia diz. Lucas capítulo 23. Perdão, capítulo 16. Sim, agora o verso 23. 22 ainda. Há uma continuidade aí, no verso 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para onde? Morreu também um rico e foi o quê? Mas veja bem que logo em seguida ele diz: no inferno, estando ele em tormentos. Queridos irmãos, a Bíblia me diz, amigo, a Bíblia te diz nesta noite, que uma pessoa que não crê em Cristo Jesus, que não nasceu de novo, que não ama o Senhor, se ela partir daqui, sem Jesus Cristo, sem essa identidade, sem esse referencial, na hora, não dá nem tempo a família pedir por ele. E aí, eis a razão, porque os crentes não intercedem por uma pessoa que morreu. Mas, pastor, ele morreu faz 1 hora, não tem jeito não, meu filho. Morreu faz 1 minuto, não tem jeito não, porque é mais rápido que um relâmpago. A Bíblia diz aqui, meus queridos irmãos, assim como os salvos vão para o céu, no inferno também é o local separado para eles. E você que entrou aqui, sem Cristo Jesus? Olha, você não está ouvindo uma palavra da minha boca, não. Você está ouvindo a palavra que vem da boca de Deus. Eu apenas estou repetindo. Os salvos na hora, né? Aqueles que vivem para a glória do Senhor. Se eles, ou se nós fôssemos chamados hoje para estar com Deus, iríamos direto para o céu. Mas quanto àqueles que não foram ainda regenerados, a Bíblia endereça eles para o inferno. Por isso que é um engano grande das igrejas
fazer missa aos que morrem. Amigo, talvez você que esteja aqui nesta noite, ou você ou alguém da sua família ainda vive nessa praticidade mísera de morrer alguém e fazer missa. E tem mais uma coisa que eu vou dizer, viu? É vergonhoso um crente ir para a missa de 7º dia. Podia ser do meu pai, podia ser da minha mãe, eu não ia. Eu não ia porque é uma aberração. A Bíblia diz que eu estou dizendo o quê? Amém. Eu estou concordando com essa heresia. Não existe missa de 7º dia, de 30º dia. Não existe, queridos irmãos, essa petição não tem validade diante de Deus. É loucura. Não tem. Se uma pessoa que eu amo estava com Cristo, ela está, ou seja, ela continua com Cristo. Mas uma pessoa que eu amo, se ela partiu sem Cristo, ela está também sem Cristo. Não tem jeito não, meus irmãos. Não tem jeito, amigo. Mas infelizmente, porque muitos têm caído nesse engano, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Você que está aqui nesta noite, você é privilegiado, porque você está ouvindo o quê? A verdade. E muitas vezes, amigo, a verdade dói, né? Ela nos machuca. Ela nos machuca, mas eu desejo que a palavra de Deus nesta noite, ela não só lhe machuque, mas ela lhe abra no meio. E você saia daqui convicto que essa palavra é o meio para sarar o teu coração. Essa é a verdade que nós temos em mãos. O que acontece com as almas depois da morte? Há descontinuidade de vida, pelo menos nós estamos vendo aqui que elas têm endereço certo. Umas vão para o céu e outras para o inferno. Não tem jeito. Eu não encontro palavras para amenizar o tormento de alguém que parte daqui sem Cristo. Não tem jeito. Não tem jeito. Queremos concluir, então, esse primeiro tópico, dizendo que a morte não é o fim da existência, mas uma passagem para a eternidade, para um lugar preparado por Deus. Pastor, quer dizer que o senhor está afirmando que o inferno foi preparado por Deus? Foi. Por incrível que pareça, o inferno foi preparado para Deus. Olha, queridos, tanto o céu, paraíso, a beleza que nós iremos desfrutar, quanto também o inferno foi criado por Deus. E eu quero provar isso para você. Abra a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 25. Só que, veja bem, nessa leitura, nós vamos compreender que o inferno foi feito não para os seres humanos. Os seres humanos estão caindo por lá porque eles desejam um mundo mais do que Deus. E aí é que está o problema que Tiago diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, que o prazer do mundo é inimiga de Deus? Portanto, todo aquele que quer ser amigo do mundo, que constrói amizade no mundo, que ama a amizade do mundo, torna-se inimigo de Deus. Eu quero que você leia aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, apenas um versículo. O verso 41. Está escrito assim na Bíblia Sagrada: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, não os que estão à direita: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado por Deus. Mas o inferno foi feito para abandonaram a Cristo. Aqueles que cuspiram na face de Cristo. Aqueles que depositaram aquela coroa de espinhos em Cristo. Que amaldiçoaram o nosso Cristo. Que rejeitaram o Evangelho. Que não deram crédito à palavra de Deus. Mas veja bem, queridos irmãos e amigos, atentem para que vocês não saiam daqui confundidos. Esse local preparado por Deus foi para o diabo e seus anjos. Mas os seres humanos tomaram decisões próprias. Nós não queremos Deus. Olha, queridos irmãos, lembre-se que antes da crucificação, fizeram perguntas e mais perguntas. Pilatos perguntou: vocês querem que solte quem?
Barrabás ou Cristo? Eles disseram o quê? Nós queremos Barrabás, que Barrabás é da pesada, é da orgia, é da prostituição, é das bebedeiras aí, é da noite. Esse Jesus crucificam, mata. E se ele é realmente o Filho de Deus, que o sangue dele caia sobre nós? Tem caído, meus queridos irmãos. Tem caído, foi eles que pediram. E diante dessa decisão que o homem fez, porque veja bem, você pode até estar falando, pastor, eu não fiz isso não, eu não tenho coragem de fazer isso não. Tem não? Então beleza. Sai daqui nesta noite proclamando que só Jesus Cristo é Salvador. Saia daqui dizendo que não existe outro caminho para o céu, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Saia daqui convicto dos seus pecados, né? Chore hoje à noite pelos seus pecados. Clame a Deus por perdão. E amanhã você fale para as pessoas que Jesus Cristo mudou seu viver. Vocês vão falar. Vocês vão ouvir as falácias. Eu preferia você como Barrabás. Você agora é de Cristo, então está fora. Mas louvado seja Deus se isso acontecer na sua vida. Por quê? Porque você tem garantia de entrar no reino de Deus. Segundo ponto, estamos falando nesta noite, queridos irmãos, amigos, é o nosso segundo e último ponto, destacando a nossa palavra, após a morte. Há descontinuidade de vida, de memória, e nós vimos o primeiro ponto aqui, que não há descontinuidade de vida. Existe vida tanto para os salvos, quanto também para os que não foram salvos. Existem dois lugares. Existe o céu, que vocês ouviram aqui biblicamente, quando João viu ali os salvos abaixo do altar de Deus. Quantos também ouviram e viram aí na sua Bíblia escrita, quantos perdidos, que na hora da morte eles partem para o sofrimento eterno. E tem uma coisa, meu querido, olha, não tem missa de 30º dia, de um ano que tira uma alma do inferno. Não tem. Não tem. Não tem oração que tire, porque é um decreto de Deus. Entrou, não sai mais. E, meus irmãos, segundo lugar, destacamos o que acontece com a alma depois da morte. O céu, Que coisa, hein? Vocês estão com medo, é? Após a morte, o que é que acontece? O céu ou o inferno. Não tem jeito. Não tema falar isso para alguém. Não tema. Tá certo? Não tema. Às vezes nós temos medo de ferir as pessoas. Reverendo Hernando Dias Lopes, em um dos seus livros, né, está o relato ali que uma vez ele estava visitando um quartel e tinha lá um soldado. Na época era soldado e me falhou agora o nome do soldado, mas é bem interessante que ele disse que chegou ali perto daquele homem com a metralhadora e disse, olha, eu quero lhe falar 3 coisas. Né? Primeiro, né, que sem Jesus todo mundo está perdido. Né? Segundo, você precisa confessar os seus pecados diante de Deus. Ele disse, do nada. E terceiro, se você morrer, vai para o inferno. Ele disse, sai correndo. E disse, nem olhei para trás, porque eu temia que ele atirasse em mim. E ele disse que depois de alguns dias, né, uma amiga dele falou, disse, olha, você precisa visitar, e disse lá o nome do soldado, ele quer lhe ver. E ele disse, o que será que ele quer comigo? O que será que ele quer comigo? E o reverendo Hernando Dias Lopes chegou aonde ele estava, e ele disse, me fale desse Jesus, me fale mais, você falou pouco. Eu quero entregar agora a minha vida a Ele. E foi que aquele homem falou do Evangelho para aquele soldado? Nada. Mas o Espírito Santo de Deus falou tudo. Não se incomode com as suas palavras bonitas, enfeitadas. Não. Importe de falar de Cristo para o pecador. Porque sem Cristo, todos os pecadores irão perecer. Segundo e último. Veja bem, nós estamos tratando de 2 pormenores que isso tem trazido, né, grandes questionamentos e discórdias. E até gerado o quê? Em heresia. Primeiro é aquela questão, né, após a morte, o que é que acontece?
Será que há uma descontinuidade de vida e de morte? Declaramos nessa noite que não, tá certo? Olha, eu espero em Deus, né, que um dia que eu deixar essa igreja, alguém venha falar aqui e mude esse assunto aqui. Não creia, não. Fique com aquilo que vocês têm na Bíblia, gente. Porque, infelizmente, é uma desconstrução grande hoje do Evangelho. Vem um pastor, prega uma coisa, vem outro, desmancha tudo. Então, nós precisamos realmente ter convicção. E veja bem, eu não estou aqui implantando na mente de ninguém algo difícil de compreensão, mas está escrito aqui. 2 textos bem simples que eu conheço, que você conhece, mas muitas vezes somos o que? Tomados, somos surtados por alguns questionamentos. E aí, veja bem, nós precisamos ter convicção. Espera aí, eu aprendi no dia 22 de março de 2015, pastor Miranda falou daquilo que estava escrito, que não existe descontinuidade de vida, e agora nós vamos dizer, nem de pensamentos. Tá certo? Porventura, vamos nos conhecer no céu? Por incrível que pareça, existe uma grande parte de pregadores, até mesmo de renomes, eles acham que não haverá sentimento após a morte, mesmo para os perdidos, quanto também para os salvos. E, meu irmão, eu não creio nisso, não. Tá certo? Eu não creio, eu ouvi em muitos lugares algumas pessoas falarem desses 2 textos aqui totalmente contraditórios. Veja bem, eu não vou através de simbolismo, tá certo? Eu não vou através de um conto, não. Eu quero saber o que é que está escrito na Bíblia. E a Bíblia me garante que após a morte, existe 2 trajetórias de vida para o ser humano: o céu ou o inferno. E a outra questão que nós vamos concluir é se há descontinuidade de pensamentos. Vimos de vida, né? Existe uma vida após a morte. Mas é a questão de pensamento, a questão psíquica. Será que nós vamos continuar com ela? O que a Bíblia tem para nos informar? Certo? A problematização toda se resume no fato de que há quem pense que após a morte, ou até mesmo o juízo final, não haverá nenhuma recordação dos eventos presentes, ou do passado, seja de hoje e do amanhã. Já estão pensando nisso. Conclui que quando Deus estabelecer definitivamente a realidade do novo céu e nova terra, ele anulará toda lembrança que envolve sofrimento. Um escritor afirmou que sequer recordaremos deste velho mundo a que chamamos terra. Não poderemos, ainda que o queiramos, simplesmente não virá a modo semelhante. Isso foi escrito por Millark Erickson. É sua opinião. Poderíamos deduzir que não recordaremos de nossos fracassos, pecados pesados, nem das pessoas amadas que tenhamos perdido, por isso introduziria uma pena que é incomparável com Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Seria a afirmação desse autor. Também existe outro autor, este Anon, dizendo o seguinte, que após a morte, os perdidos não encontrarão mais a memória, também estarão esquecidos e apenas contemplarão o sofrimento eterno. E aí, vamos ficar com qual dos dois? Com quem você ficaria? Eu não ficaria com nenhum dos dois. Tá certo? Eu não confiaria em nenhum dos dois, né? Existe um grande autor, pastor, ele tem vários livros, e é um dos melhores comentaristas hoje conhecido, pelo menos no Brasil, há pouco tempo. É chamado de William Hendricks. Os seminaristas conhecem, os estudiosos da Bíblia conhecem que nós precisamos também de ajuda, de alguém realmente que traga comentários, né? E o William Hendricks, ele tem um dos seus comentários realmente muito abençoador, que trata sobre Gênesis, Apocalipse. Ele tem todos os comentários individuais. Então, você que deseja realmente se aprofundar nos escritos bíblicos, né, ele tem comentário de Gênesis, Apocalipse, né? E tem até um lançamento de um dos seus livros
sobre a questão justamente da eternidade. Da eternidade. O que é que vai acontecer na eternidade? Pois bem, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. É a nossa fonte de veracidade. O que a Bíblia diz? Porque, veja bem, é bom a gente ouvir algumas opiniões? Claro que sim, é bom. Tanto opiniões negativas como também positivas. E aí faremos a nossa conclusão bíblica. Criaremos a nossa conclusão bíblica e não antropocêntrica, tá bom? Então, volta aí os seus olhos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Preste atenção, eu estou afirmando para vocês nesta noite, crendo biblicamente, que após a morte não há descontinuidade de vida nem de pensamento. Apocalipse, capítulo 6. O que diz aí a palavra de Deus nos versos no quinto selo, quando ele diz aqui, o verso 10. Clamaram, presta bem atenção no que você vai ler, naquilo que você está ouvindo. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meu querido irmão, amigo, qual era o estado de consciência desses irmãos nossos, que já estavam lá abaixo do altar de Deus? Me digam aí. Eles haviam o quê? Esquecido de tudo. Não é isso? Não. Não. E aí, como é que ficam os conceitos dos doutores? Dizendo que após a morte há uma desconstituição de vida e de mente. Cuidado para alguém não roubar isso de vocês um dia. Cuidado. Isso traz um grande mal para a igreja. Por isso que a igreja de hoje ela não tem vivido como deveria viver. Porque, queridos irmãos, se não há convicção daquilo que eu fui, daquilo que eu sou, então nós estamos perdidos, meus irmãos. Mas será que Deus criaria uma coisa louca dessa? Não, irmãos. A Bíblia me afirma nesta noite e te afirma que além de haver continuidade de vida após a morte, há também continuidade psíquica. Pensamentos, nós vamos para lá com todos os nossos pensamentos. Alguns dizem o seguinte: mas pastor, nós iríamos para lá e lembraria dos nossos pecados. O que é que tem? E o que é que tem? Qual a diferença que faz? E, meus queridos irmãos, o crente, né, ele se sente hoje maneiro, né? Ô Senhor, eu fazia tudo aquilo e tu me libertaste, Senhor. E, queridos irmãos, nós precisamos compreender que nós chegaremos no céu com a consciência perfeita. Perfeita. Justa. Nós não temos ainda uma consciência perfeita nem justa. Você sabia? Nós não temos ainda consciência justa, não. Por incrível que pareça. Certo? Mas lá a Bíblia me afirma e te afirma que nós chegaremos com consciência tão perfeita e justa. Porque a Bíblia descreve que até os loucos encontrarão o caminho. Peraí, pastor, como é que os loucos vão encontrar o caminho? Como é que os loucos vão encontrar o caminho? Claro, através de quê? De sua consciência. De um ato regenerador do Espírito Santo. Eles vão estar convictos dessas verdades, né? Mas veja bem, queridos irmãos, olha o que é escrito na sua Bíblia, tá certo? É a sua fonte de veracidade, a Bíblia Sagrada. O verso 10. Clamaram em grande voz. Quem clama é porque tem consciência. E veja bem, queridos irmãos, que aquilo que acontecera com eles
E aquilo que estava acontecendo com o povo, né? Eles estavam sabendo. E o que era que eles estavam clamando a Deus? Justiça. Nós queremos justiça. Meus queridos irmãos, olha, Cristo, quando ele esteve aqui, ele disse, olha, eu vim realmente porque fui mandado pelo Pai. Tá certo? Vocês estão sendo designados para me pôr na cruz, para me massacrar. Mas tem uma coisa. Ai daquele que me trair. O que era que Jesus estava pedindo ali, meus irmãos? Justiça. Justiça. Estava pedindo justiça. Meus irmãos, esse ato de justiça que Deus há de nos trazer na eternidade é algo de perfeição. É algo de perfeição. Então, a Bíblia me afirma o seguinte: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam pedindo mesmo, Senhor, nós queremos justiça, nós queremos que o Senhor haja, com toda a convicção, lá no céu. Tá certo? E se hoje, pastor, a gente tivesse outra revelação, que não é mais necessário, tá certo? Os nossos irmãos, os nossos entes queridos que partiram há pouco tempo, uma semana atrás, eles estariam do mesmo jeito. Nós queremos justiça. Nós queremos justiça. Faz justiça, Senhor. E, meus irmãos, né, parece que a coisa agora vai pesar. Porque Jesus promete realmente que julgaria eles. Julgaria. Olha o que é que está escrito aí no verso 11. Então, a cada um deles foi dado o quê? Não, vocês estão pecando. Vocês estão lembrando de coisas ruins. Vocês não deveriam estar pensando mais nisso. Queridos irmãos, no céu também há atos de justiça. E Deus disse simplesmente para eles, olha, tenha calma. Essa palavra aqui não é dormência, não é dormir, tá certo? Lá no original, a palavra aqui é calma, tá certo? Espere mais um pouco. Está aí na nossa tradução, no capítulo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Diz, calma, a coisa não parou por aí não. Outras pessoas vão ser mortas também pelo meu nome. Que maravilha morrer. Morrer em nome de Cristo. A dor, nós estamos com o coração realmente quebrantado por aquilo que estão fazendo com os nossos irmãos, que se diz ser cristão, mas eles já foram glorificados, gente. Eles já foram glorificados. Eles estão ali gozando dos bens, não glorificados com o corpo. Agora, a glória completa será quando os corpos também se ajuntarem com os espíritos. Aí sim, a glória será completa. Mas eles já estão ali glorificando a Deus em espírito, porque o espírito é a parte psíquica. Presta atenção uma coisa, né? Porque Deus vai falar logo daquela parábola a Lucas. Nós encontramos nos evangelhos chamados sinóticos. Né? Sinóticos. Eu não sei se algum irmão já ouviu a repetição completa de Lucas capítulo 16 em outros evangelhos. Eu não encontrei ainda. E porque Jesus Cristo, ele fala, e especialmente para Lucas, acerca dessa transição, né, também psíquica. Porque ele fala para Lucas o seguinte, olha, depois que alguém morre, vai para o céu ou vai para o inferno. E também, Lucas, tem um problema. Quem chega lá, chega com consciência. E por que logo Lucas? Você sabe? Porque Lucas era médico. Tá certo? E não tinha uma pessoa melhor para ser tratado desse assunto com alguém que entende do corpo humano. E Lucas ali traz seus detalhes, ali na iluminação do Espírito Santo, que
O homem, quando ele morre, ele tem o quê? Um ser dentro dele chamado de alma ou espírito, que tem todos os sentimentos. Os nossos sentimentos não estão em nossos corpos. Por quê? Presta atenção uma coisa. O dia que Deus tira o espírito ou a alma, o corpo não sente mais nada. Quer ficar livre de dor? Desse corpo aqui, crente, seja chamado logo por Deus. Quanto ao ímpio, não. O ímpio, ele vai sofrer eternamente. Tá certo? Vai sofrer eternamente. Junto com espírito e alma. Vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas. Vamos ver o que é que Lucas também retrata. Estamos já concluindo a nossa palavra. Presta atenção. Estamos concluindo afirmando biblicamente que vamos nos reconhecer no céu. Tá certo? Por quê? Porque eles estavam ali juntos e estavam lembrados do que aconteceu outrora, tá certo? E Deus faz alusão que ainda ia acontecer mais coisas com o que ainda estavam na terra. Ainda iam ser perseguidos, iam ser mortos. Meus irmãos, isso tem que acontecer. Meus queridos irmãos, se não acontecesse, irmãos, o que nós estamos ouvindo hoje e vendo acontecer, a Bíblia não seria a palavra de Deus. Então tem que haver sofrimento. Foi do agrado de Deus acontecer lá. Poderia ter acontecido em Campina Grande. E se isso fosse em Campina Grande, eu já tinha sido morto. Glória a Deus, você já tinha sido morto ou morta por causa do Evangelho. Né? No mínimo nós teríamos já sido mortos lá na Lagar, falando do Evangelho. Ou aqui mesmo. Mas aprove a Deus que isso não acontecesse no Brasil, em Campina Grande. E será que nós iríamos abrir se isso viesse para cá? Olha, cuidado, não fale mais não, porque de outra sorte vocês vão ser dizimados. Não, vamos continuar falando, para que a palavra de Deus cumpra o mais rápido possível e Cristo venha buscar a sua igreja. Voltemos lá para o Evangelho de Lucas. Né? Presta atenção, olha, nós estamos vendo que eles lá no céu estavam lembrados dos acontecimentos do passado deles. E isso não lhe trazia nenhum peso, tá certo? Nenhum peso. Deus disse, olha, tenha calma, que ainda não chegou o tempo. Não chegou o tempo. Veja o que é que está escrito agora em Lucas. Estamos defendendo que após a morte há continuidade de pensamento. Lucas 16. Vamos ler em pé um pouquinho para a gente descansar. Eu mando vocês ficar em pé porque eu sei o que é isso, né? Quando eu estou sentado, é bom, pelo menos depois de 30 ou 40 minutos, a gente levantar um pouquinho, né? Quem pode, quem quer, tá certo? Quem quer ficar sentado pode continuar, sem nenhum problema. Então veja o que é que Lucas diz, capítulo 16. Estamos falando que há continuidade de vida na eternidade, continuidade de pensamentos também na eternidade, tanto para os salvos quanto para os perdidos. Olha o que é que diz a Bíblia em Lucas 16, verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos repetir essa leitura? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Podem sentar. E aí? Há continuidade de vida? Sim ou não? Há continuidade de pensamento? Sim ou não? A Bíblia me diz que sim. A Bíblia me diz que sim. E se ela me diz que sim, eu creio naquilo que está escrito. Há uma continuidade de vida, quanto há continuidade de pensamento. Queridos irmãos, eu queria que vocês atentassem uma coisa. Olha só. Se uma pessoa que morreu sem Cristo, ela vai com toda a consciência, imagine nós. Certo? Porque às vezes nós ficamos, naquela parte sentimental. Mas, pastor, e quanto aos que não forem alcançados da minha família? Meus queridos irmãos, nós não temos tempo para falar, mas em outra oportunidade, se Deus permitir, eu vou falar. É você quem vai julgar a sua família. Pelo menos a Bíblia me diz que nós julgaremos não uma família, viu, diácono? Você vai julgar uma nação, nós iremos julgar nações. E esse senso é de quê? De justiça. De justiça, de perfeição. Irmãos, isso seria algo contraditório. Espera aí, o ímpio ele tem toda a consciência onde ele se encontra,
E eu no céu não vou conhecer mais meu irmão Calixto, né? Aquele velho irmão de oração. Nós vamos lembrar Calixto. Calixto, não foi em vão, viu? Aquelas manhãs onde nós dobramos o joelho, viu, Marlene? Vamos lembrar, irmã Francisca, um do outro. Vamos lembrar, irmã Marisa, do nosso tempo aqui. Porque, meus irmãos, olha, se realmente a vida é essa, que vamos morrer e ninguém vai lembrar mais de nada, então, meus irmãos, nem de Deus nós vamos lembrar. Nem de Cristo nós vamos lembrar. Nem de Abraão iremos lembrar. Não vamos lembrar de ninguém. Porque se eu não lembro de um, isso também eu não vou lembrar de outros irmãos. Então, meus queridos irmãos, olha o que a Bíblia diz aí. A perfeição da mente de alguém que chega na eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e refresque a língua. Perdão, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Além de tudo, verso 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Cai por terra a doutrina do espiritismo, doutrina diabólica, doutrina antibíblica, e toda doutrina antibíblica é heresia. Ninguém pode passar daqui para lá, nem os de lá podem passar mais para cá, acabou, não tem jeito. Mas é interessante nós observarmos que ele tinha essa consciência, aonde ele se encontrava, né? Vamos continuar a leitura. O verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Esse texto aqui bate com o de Apocalipse. Senhor, até quando? Até quando o Senhor não julga os nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá na terra? E aqui ele lembra de quem na terra? Dos irmãos. Eu tenho 5 irmãos. E, Senhor, dá um jeitinho, ressuscita um dos mortos aí, que eles irão ouvir. Aí Deus diz o quê? Olha, filho, eles não escutam, nem os vivos. Imagine se eu ressuscitar um dentre os mortos. Vamos acompanhar a leitura. E aí ele diz no verso 28, né? Isso porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem eles, verso 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Pensamento correto, vivo, local de tormento. Respondeu Abraão: eles têm quem? Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Família dele era espírita. Ele cria que os mortos visitavam os vivos. E lembre-se que Deus avisa para ele que está o quê? Posto um grande abismo. Nem vou para lá, nem os de lá passa para cá e acabou. Aí, irmãos, finalizando. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite entre os mortos. Olha a dificuldade para alguém voltar para cá. Precisava de quê? De ser ressuscitado. E Deus não vai fazer isso. Isso, queridos irmãos, esse homem está sofrendo até hoje, desde os dias de Moisés. Jesus conta um relato verídico, que esse homem estava sofrendo até os dias de Moisés, até os dias de hoje, não sai mais de lá. Mas concluindo, irmãos, a nossa palavra nesta noite, nós queremos concluir com 2 palavras aplicativas para as nossas vidas. Primeira, quais as consequências, pastor, de crermos na perda de memória no céu? Mesmo você que diga assim: não, pastor, eu creio que existe céu, eu creio que existe continuidade de vida, mas eu não creio que existe consciência. Essa tese de esquecimento acaba por trazer tristeza e frustração para aquele que medita
na cidade celestial. Como você se sente hoje quando você vai a uma cidade que você não conhece ninguém? Como é que você se sente, né? Beleza, é bom demais, né, gente? Que bacana, né? O povo passa por você, faz de conta que você nem existe. Mas que coisa boa que Deus fez para a gente. Olha só, não vamos conhecer ninguém. Fale isso para alguém que vier falar isso para você. Olha, eu não creio na continuidade de pensamentos na eternidade. Beleza, então Deus fez um local maravilhoso, onde eu vou ver a irmã Marisa. Eu nunca vi essa aí. Vou olhar para Edivaldo, estaremos lá, viu, Edivaldo? Em nome de Jesus. Vou ver Edivaldo, vou passar. Não, eu vou rever meus irmãos. Iremos nos encontrar, irmãos. Iremos nos encontrar. A nossa amizade vai ser perfeita. Então, meus queridos, pensemos uma coisa. Deus fez tudo e disse que tudo que fez era o quê? Bom, perfeito. Como era que Deus faria isso? Mas isso, meus queridos irmãos, realmente tem muita gente que crê, Calixto. Isso traz o quê? Uma tristeza. Não, a Bíblia me diz que eu vou reconhecer os meus irmãos. Irei reconhecer os meus irmãos. Pois bem, né, a primeira aplicação. Se esta tese de esquecimento acaba por trazer tristeza e frustração para aquele que medita na cidade celestial, ou seria cidade maravilhosa? O que pode nos levar a ter uma vida cristã triste, amando e valorizando as coisas desta vida? Irmãos, preste atenção, né? Palavra aí de contradição. Por isso que tem muita gente que ama mais essa vida do que a vida eterna. Eu vou aproveitar de tudo aqui, porque lá minha memória vai ser dizimada, não vou conhecer mais ninguém. Não, a Bíblia diz que vai. Se desejamos a ressurreição, não teremos um fundamento de esperança para prosseguirmos em nossa vida de Deus. Pois, em 1 Coríntios capítulo 15, 58, Paulo nos ensina a perseverarmos na obra do Senhor, consciente de que não é em vão o nosso trabalho. Foi aquele texto que nós fizemos alusão dele pela manhã. Não é em vão, vamos trabalhar, vamos dizer, o cristianismo é verdade, após a morte há continuidade de vida, quanto há continuidade também de pensamentos, né? E eu quero, irmãos, concluir essa minha palavra fazendo uma citação de Jonathan Edwards, né? Eu louvo a Deus quando eu encontro alguém que pensa como eu penso, né? E esse foi um dos grandes homens que se deu em prol do evangelho, muito conhecido entre a igreja reformada, entre os grandes dos puritanos, Jonathan Edwards. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: a fidelidade do novo céu é progressiva e tem vários períodos, nos quais tem um novo e glorioso avanço que consiste em contemplar as manifestações que Deus fez de si mesmo na obra da redenção. Todos os salvos de todas as épocas se reconhecerão, porque Deus revelará a identidade de cada um. Tá certo? Deus vai revelar a minha e a sua identidade. Lá é você mesmo. É você mesmo, é você mesmo. Lembra-se quando Jesus aparece aos discípulos e eles ficaram ali confusos? Será que é ele mesmo? O que é que Jesus faz? Ele diz: sou eu mesmo, olha aqui a minha identidade. Olha minhas mãos como é que estão. Sou eu mesmo. Tem alguma coisa aí para a gente comer? Eu vou comer. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus ponha na tua mente que além da continuidade de vida na eternidade, existe continuidade de quê? Iremos nos conhecer como nós somos hoje.